Olá, meu nome é Esther e hoje falaremos então sobre o último livro da literatura infanto-juvenil do nosso autor de 2024, o Carlos Ruiz Zafón, o livro Marina. Esse livro, para ser mais exato, foi uma releitura minha, eu li, e foi o livro que me introduziu à escrita do autor lá em 2015, bem antes, se eu não me engano, foi o que eu conheci. Então, para mim, este livro foi uma releitura. Vamos comentar um pouco sobre esse livro e sobre essa minha experiência de releitura de Marina. Antes da gente começar mesmo sobre a história em si, vamos conhecer um pouco sobre a edição que eu tenho em mãos. Essa edição que eu tenho em mãos, ela, para a minha tristeza, a Amazon me enganou. A Amazon, você me enganou. A Amazon, em um das suas vendas, ela não notificou, ela não, colocou ali que era, até mesmo nas fotos, não mostrava que era uma edição econômica. Essa edição econômica, por ser econômica, ela é menor um pouco. Então, sim, o livro, ela parece ser grande, mas ele é um pouquinho maior. Deixando isso de lado, a nossa edição, então, vai ser uma capa sem orelhas, vai ser páginas brancas. Não foi, assim, é desconfortável, principalmente pra mim, que gosta de ler dentro de ônibus, em lugares externos. Reflete muito. Fora isso, nada a reclamar. A diagramação é confortável, não é uma diagramação muito desconfortável de ler, porque eu já li livros em edição econômicas muito piores do que essa. Esse livro é da Sumas de Letras. Essa edição que eu tô em mãos, eles não colocam aqui. E a gente tem um livro com 189 páginas. É um livro curtinho, é um livro legal. Eu peço só que fiquem atentos às edições, ao produto que você está comprando. Pra você, não tem problema. Ok, mas pra mim, ou pra qualquer outra pessoa que queria comprar um livro que estaria praticamente nessa edição, não desse tamanho, mas um pouco maior do que essa, mas com essa diagramação, não tive. Mas não tem problema, fiz a leitura nesse livro aqui mesmo. Fiz as algazarras, as inscrições, rabisquei da mesma forma que eu iria rabiscar se fosse a outra edição. Antes da nossa história, o nosso autor, assim como todos os outros livros dele, ele dá meio que uma nota. E algo que eu achei muito interessante, que foi uma nota que eu achei na edição de Marina, só que na edição espanhola, porque nessa edição não fala muito sobre a questão da escrita dele, mas sim sobre os direitos autorais da obra, que teve muitos problemas até ela ser lançada. Algo que a gente sabe, que pra quem já viu eu falando sobre os outros 3 livros do autor, todas essas obras infanto-juvenis dele teve problemas em questão de direitos autorais, de edições que o próprio autor denominava dignas das obras que ele criou. Então, assim, a nota do autor neste livro vai ser isso. Mas na nota do autor, na edição espanhola, vai dizer que ele escreveu esse livro entre 1996 e 1997 em Los Angeles, onde que ele morava e trabalhava também, e que ele quis mostrar nesse livro, durante essa escrita, colocar essa sensação de que a sua juventude estava indo embora. E ele tinha 33 anos. Eu acho muito legal essa idade muito específica, né? Porque Jesus Cristo começou a sua jornada, é considerado adulto com 30 anos, com 33 ele iniciou com 33 foi quando ele finalizou o seu chamado. Então, assim, ele via a sua juventude indo embora com 33 anos, e ele então vai dizer que Marina é o seu livro favorito. E não é porque ele disse não, é porque esse que também é o meu favorito. É o meu livro favorito do autor também. É uma releitura. Foi o primeiro livro que eu li do autor. Foi o que me apresentou a escrita do autor lá nos meus anos do ensino fundamental. Então, assim, sim, eu também concordo. É o meu favorito do autor. Mas saindo da nota do autor e indo um pouco mais sobre a própria obra Marina. O que irá nos contar, então, Marina, de Carlos Ruiz Zafón. Nós iremos começar, então, o livro com um momento ali de lembranças. A gente percebe, então, que o nosso personagem principal, ou será também o nosso narrador, ele estava lembrando de que aconteceu algo muito importante ali em maio de 1980 na sua vida, e que esse período importante da vida dele tinha uma pessoa muito importante que estava junto com ele, que estava envolvido com ele, que é a Marina. E que ele então, dali, ele vai trazer a memória dele de quando ele estava ali, quando ele tinha sumido há mais de uma semana e já estava sendo dado como morto. E ele é encontrado por um guarda na estação de trem ali de Barcelona. Há todo um interrogatório, mas ele não disse nada, e que essa lembrança dele é uma lembrança de 15 anos atrás. Então ele está já no futuro, ele já está ali com uma outra vida dele, um outro momento. Então 15 anos depois ele está lembrando, e ele decide então nos falar o que foi que aconteceu, que é tão importante ali em maio de 1980. Com isso, a gente volta lá em 1900, ali, meados ali dos últimos anos da década de 70, onde que a gente então vai conhecer quem é essa pessoa
pessoa que lembrou deste momento, que sumiu, que é então o nosso personagem principal, o Oscar Dry. Então, estiver olhando pra cá, é porque eu tenho, assim, um script e o nome dos personagens que eu sempre esqueço. E a gente vai, então, conhecer o Oscar Dry. Ele vai nos contar um pouco sobre ele. A gente vai, então, conhecer o Oscar Dry entre os seus 15 anos de idade, morando num internato ali em Barcelona. Ele tinha já o costume de, quando acabasse as aulas do internato, ele conseguir sair do internato e fazer as suas aventuras, suas descobertas, as suas loucuras ali na rua. Ele, nessa rotina diária dele, depois de um dia muito ensolarado, né, muito normal, enclausurado ali dentro daquele internato, dentro de salas de aulas, aulas e depois aulas, ele saiu e ele então foi atrás de alguma coisa, foi conhecer, andar pela cidade. Ele andando pela cidade, ele vai cair ali numa região ali meio que diferente, uma região abandonada, já que uma região mais distante ali de Barcelona, uma região mais histórica / abandonada. E ele, achando que a casa estava abandonada pelo estado da casa, ele entrou como se, né, não precisasse dizer nada, não tem nenhum dono naquela propriedade. Ele chega lá em cima, ele tá conhecendo, ele fica muito admirado com toda a estrutura, com todos os conteúdos que tem dentro da casa abandonada. Mas aí, do meio do nada, ele simplesmente tromba num senhor que o assusta e ele sai correndo. Nessa saída que ele foi, ele acabou ficando com um relógio dali do local que ele, assim, pra ser sincero, ele achou interessante e estava, pô, foi abandonada a casa, vou pegar, achei legal, vou pegar. Só que ele fugiu depois que ele viu que a casa não estava abandonada e que essa pessoa que morava lá não era muito do agrado dele não, sabe? Ele não estava muito confortável. Por conta disso, ele não é um menino pilantra, ele não é um menino que, né, ele se sente muito culpado por ter pegado o relógio. E no relógio tem tipo que uma escritura dizendo o nome de quando foi, como mostrando que era um presente de alguém. Então ele decide então voltar para aquela casa para devolver o relógio. Ele voltando para casa para, né, devolver este relógio, ele então conhece a Marina. E a Marina é nada mais, nada menos do que a filha do dono do relógio, que é o Senhor Germain. O Senhor Germain, então, ele acaba sendo o que acaba linkando o Oscar com a Marina. E aí a gente então vai conhecer a Marina. A Marina é uma menina que é filha do Germain, mora nessa casa que é meio que abandonada. O Senhor Germain não é muito a favor de energia, dessas atualizações aí. Então ele mora numa casa que não tem cabo de eletricidade, usa velas, por isso o ar de abandonado. Como se fosse assim, realmente uma história de adolescente. Marina, uma menina adolescente da mesma idade que o Oscar, vê o Oscar e decide então compartilhar com ele uma aventura. E vai Oscar e Marina atrás dessa aventura em que foi apresentada por Marina. Ele meio que assim, os dois gostam de mistérios, eles conversando ali, meio que assim, naquele momento bem esquisito, né? Ah, entrei na sua casa, não sabia, achei que era abandonada, peguei o relógio, vim entregar. Esse momento bem desconfortável do Oscar e da Marina, ela viu aquela chance pra fazer uma amizade e ela falou, olha, você gosta de mistério? Eu tenho um mistério pra você. E então, eles combinam de no dia seguinte irem num lugar que a Marina iria mostrar. Ok, passou-se a noite, vai o Oscar então todo animado ali pra casa da Marina encontrar com ela e eles então vão ali atrás desse mistério que a Marina falou que ela tem. E assim, é muito engraçado que no dia seguinte em que eles se conheceram, eles como se eles fossem melhores amigos de anos da vida, Marina e Oscar vão ali atrás desse mistério e Marina então vai levar o Oscar para o cemitério de Sarriá. E é muito estranho, né, gente? Um cemitério, tipo, do nada. Chegando lá, o Oscar fica muito intrigado, fica se perguntando por que a gente tá num cemitério? Por que a gente tá aqui parado? Por que a gente tá esperando em um cemitério? Já que, né, é um cemitério. Com isso, Marina falando pra ele esperar, eles avistam então um túmulo, uma pessoa muito estranha. A gente avista uma mulher chegando numa carruagem, de repente. Com isso a mulher desce, essa mulher usa meio que, ela usa roupa toda de preto e usa um véu cobrindo os olhos, então você não consegue ver o rosto dela e você fica meio que intrigada com isso. E aí a Marina então vai explicar pro Oscar todo esse mistério, mais ou menos, o que é que tem intrigado ela em relação a essa mulher. Olha, essa mulher, todos os últimos domingos do mês, ela vem pra visitar este túmulo, deixar essas rosas às 10 horas da manhã. Né? Aí você fica assim, ah, tá, beleza, o que será? Eles então esperam a moça sair, quando eles saem e vão atrás desse túmulo pra ver o que é, quem é essa pessoa que está ali no túmulo, eles descobrem que não tem nada ali no túmulo indicando quem é a pessoa. Você não tem nada a não ser essa borboleta. Eles ficam muito intrigados com isso. E aí eles decidem, então, fazer o quê? Eles são adolescentes, né? Naquele momento, são adolescentes. O que você iria fazer?
perseguir ela. Então eles irão então seguir ela para tentar descobrir quem ela é, onde que ela mora, para tentar desvendar esse mistério. E aí, gente, isso realmente só é no início da história, não é nada de spoiler. A gente vai ter então já o início desse mistério iniciando, deles entrando, qual vai ser. Seguindo essa senhora, eles acabam perdendo ela, mas perdendo ela, eles chegam num local, tipo, numa estufa. Eles acabam numa estufa muito grande, aparentemente abandonada também. Mas eles não quiseram parar por aí. Eles não simplesmente olharam que existia uma propriedade abandonada, logo, propriedade é de alguém, mas só está abandonada. Eles então, com muita curiosidade, vai Marina e Oscar então entrar dentro dessa estufa. Então, eles entram dentro da estufa, querendo saber o que que tem lá. Entrando dentro da estufa, eles já achando que era um lugar bem assim estranho, tava muito escuro e etc. Eles acham uma porta. E nessa porta, a única coisa que eles encontram é o símbolo da borboleta. E então eles, achando que isso não era o suficiente, somente entrar dentro de uma estufa abandonada e que ali tava um ambiente muito estranho, eles entram dentro dessa porta. Entrando dentro dessa porta, eles encontram diversos bonecos inacabados. E assim, eles olham pra cima, diversos bonecos sem olhos, sem cabeça, sem pernas ou sem braços. Sim, muito estranhos bonecos. Eles já estavam estranhando, só que com o tempo eles começaram a perceber que não eram bonecos normais. Porque esses bonecos, eles eram feitos com membros de pessoas reais, de seres humanos. Então não era simplesmente um olho, entendeu? Não era simplesmente um braço. Aí você começa a se perguntar. Eu sei que morre muita gente, mas eu acho que a galera não... Tem muita gente lá no cemitério e tal, pra essas coisas, mas assim... Quem é o doido que tá fazendo isso, né? A gente começa a se perguntar pra essas coisas. E aí, eu vou falar, o autor é muito bom, continuando, o autor é muito bom com suspense. Assim como os personagens, enquanto eles estão ali, a gente começa a se sentir aflito e falar, sai dali, sai dali. Eles não saem, eles saem dali. E eles achando tudo muito estranho. Mas eles assim, gente, já entramos, já invadimos, então vamos pelo menos tirar alguma coisa daqui. Eles começam a fuçar, então eles encontram tipo meio que uma cadeira com uma mesinha, uma escrivaninha. Tinha gavetas nessa escrivaninha. Eles então irão abrir. Abrindo essas gavetas, eles acham então um álbum de fotos. Dentro desse álbum de fotos, a gente então vai meio que perceber que não eram fotos comuns. Eram fotos de diversas deficiências de diversas pessoas e crianças ao redor do mundo. E assim, eram fotos com todos os tipos de deficiências, tá? E são deficiências especificamente físicas e neurológicas, ou as duas juntas. E ali eles estranharam muito, assim, vendo aquelas fotos, eles não entenderam muito bem o objetivo e olhavam para os brinquedos e ficavam assim, tá, o que isso quer dizer? Só que, enquanto eles estavam olhando isso, o Oscar começou a sentir um cheiro muito forte. Eles falam que é um cheiro de podridão. Junto disso, ele começou a se sentir meio que estava sendo observado. Ele não estava sozinho naquele lugar. Com isso, juntou o útil ao agradável. Olha, não tá legal, vamos embora. Indo embora, eles levaram, então, um álbum de fotos. Coloca no álbum de fotos. Eles levaram esse álbum de fotos e, tipo, já não bastava ter sentido um cheiro muito estranho. Aí eles também ouviram alguns barulhos, assim, que, né, a gente não tava sozinho, cheio de bonecos em volta. Eles, assim, vão embora, eles foram embora, mas com esse sentimento muito estranho, principalmente o Oscar. E, assim, beleza, ok, passou muito assustado com isso. Mas aí, no outro dia, eles se separaram. O Oscar foi pro internato, a Marina foi pra casa. Eles se separaram. E aí ele foi no dia seguinte, então, pra casa da Marina, pra eles poderem, então, conversar. E ele indo pra casa da Marina, ele chegou lá, eles não estavam lá. O pai e a Marina, eles tinham ido pra cidade, pra capital, se eu não me engano, pro médico. Ele acaba, então, ficando lá, vou ficar aqui, então, esperando eles. Meio que eles já estavam, vários meses já junto e ele já tava se sentindo parte da casa. Então ele ficou lá esperando, vou ficar aqui esperando eles chegarem. E aí, gente, é aquela coisa. Ele chega, ele fica lá. Começou uma chuva, assim, torrencial. Assim, uma tempestade muito grande. Ele tava sozinho dentro de casa e eles não têm energia. Porque eles não... O pai da Marina não é a favor. O senhor Germain não é a favor da energia elétrica. Então, ele usa o quê? Lamparinas, velas. Ele usa esse método mais velhos, assim, né? Isso a gente tá falando de 1900 e o quê?
1980, não é 1700, é 1980. E aí ele dormiu, dormiu ali na casa, ele acordou, eles não estavam lá ainda, a casa tava já o breu danado porque tava muita noite. Ele começou então a ouvir o barulho que ele tinha ouvido naquela estufa, sentir aquele cheiro horrível naquela estufa, tudo ao mesmo tempo. Quando ele olhava para fora, do lado de fora do jardim do seu Germain tinha uma fonte lá, e ele via que tinha uma criatura muito estranha naquele lugar. E ele então, o que acontece? Essa criatura vai atrás dele. E, assim, não chega até ele, não vê ele, mas ele percebe que é algo muito macabro, sabe? É algo, não é um animal, não é um ser normal, não é uma criatura normal, não lembra a ele um animal normal, mas o cheiro e o barulho ficaram muito na memória dele, sabe? Ele ficou muito assustado, mas aí, tipo assim, eles chegaram, aí, tipo, o bicho sai, sabe? Depois ele vai embora. E ele fica com isso na cabeça, ele vai contar pra Marina, eles ficam estranhando isso, ficam realmente com medo, porque que essa criatura veio atrás dele, como que sabia que ele estava lá. Mas, vida que segue. E com isso, depois que eles voltam, o Oscar vai descobrir por que o pai e a Marina estavam fora de casa, porque o pai precisava ir pro médico, ele sempre tem que fazer isso uma vez por mês, por conta de uma doença que o senhor Germain tem, é o tratamento dele, e ele estava fazendo essa viagem. Então, na outra semana, eles já, tipo assim, combinaram, decidiram o que eles iriam fazer. Na outra semana, em meio que de uma forma que para agradecer o seu Germain e a Marina, o Oscar então vai levar os dois até a estação. Ele indo até a estação, depois que os dois pegaram o trem e o trem já saiu, um cara entrega pro Oscar um bilhete. Esse bilhete, ele não tinha aberto ele ainda, mas ele procurando, ele descobre que quem entregou esse bilhete a ele, que fez esse moço entregar a ele, foi a moça lá do cemitério, foi a senhora toda de preto, com o rosto coberto, que entregou para ele. E dentro desse bilhete tinha um nome, eu vou ter que ler porque eu nunca sei o nome, Michel Couvenic. Então, a gente tem simplesmente esse nome. Com isso, a gente então vai ter o desencadeamento de todo o mistério. Porque a partir desse nome, o Oscar e a Marina irão atrás da história dessa pessoa. Da história deste nome. Quem é essa pessoa? Quem é esse Michel? O que essa mulher tem a ver? Por que essa mulher entregou este nome para ela? O que esse cara tem a ver? O que é? E com isso a gente vai ver que todas as pessoas, tudo que aconteceu até o momento, estão interligados de alguma forma. A trama principal, que vai ser esse suspense imenso. Teremos mortes, eu estou dizendo, é juvenil. Teremos morte e nós teremos uma discussão muito interessante, que eu acho que é um ponto a mostrar e que só testifica o que o autor quis fazer, que é trazer um ar mais... mostrando essa juventude indo embora, né? Já que os personagens aqui, eles têm por volta de 15 anos por aí, então assim, eu achei muito interessante. A gente então vai ver toda essa história sendo construída. E aí, gente, foi uma releitura esse livro. Esse livro realmente foi uma releitura da qual eu não esperava gostar mais do que eu já tinha gostado. E como eu estou fazendo a leitura seguindo estou seguindo a ordem de quanto é que ele lançou, é meio que eu cheguei neste livro aqui, A Luz de Setembro, que era o terceiro dele, meio que assim, já sei a formulazinha, vai ser isso, vai ser aquilo. E é aquela coisa, aqui tem a formulazinha, mas esse detalhe de macabro e de meio que sombrio que o autor deixa nesse livro, dá uma chave diferente, dá um tempero diferente pra nossa história, tá? Dá, e realmente dá muito, assim, um tempero diferente. Mas assim, é igual que eu falo, em relação ao que eu acho da história, o que eu acho, quais são as minhas opiniões. Primeiro, esse aqui é um livro juvenil, tá? Então é o autor escrevendo uma obra dele de uma literatura adolescente juvenil. Gente, tem aquela dinâmica básica de que eu acabei de encontrar o fulano e agora somos besties. A Marina e o Oscar são muito isso. De início, pra gente que tá acostumada, né, a gente sabe que isso não acontece, a gente fica assim, a gente tem que lembrar que é um livro. Mas a gente também tem que give some slacks, entendeu? Abaixa a bola, deixa
é a história, é juvenil, é assim mesmo. Quantas vezes? Quando a gente era mais novo não fazia assim? Então, é aqui. E assim, a gente vê essa amizade sendo desenvolvida. Depois que, mesmo que do nada, é meio que assim, não é que a amizade deles começou e começaram a já ter uma relação meio que assim, você precisa disso. Não, eles viram algo em comum. Os dois queriam uma aventura, algo diferente para fazer do dia a dia, e a Marina entregou isso. Então os dois foram atrás de desvendar esse mistério que foi colocado ali para eles. E realmente eles não estavam procurando uma relação, eles não iniciaram de repente. E a gente vai ver esse desenvolvimento dessa relação dos dois de confiança, de estar abertos um ao outro para contar dificuldades, para contar dúvidas que eles têm, não só relacionado a este mistério que vai envolver a história, mas em relação à vida mesmo, sabe? Principalmente para Marina, que já tinha perdido a mãe de uma forma muito trágica e tem o pai ali que está com uma doença. E aquela coisa, é uma releitura, igual eu falei. E assim, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo de não gostar do livro, eu fiquei com muito medo de achar que ia ser a mesma coisa que os outros três, e que não seria interessante, que não seria algo legal. Mas, olha, eu vou falar, foi muito bom. Foi uma releitura muito gostosa. Eu vi outros pontos, outras coisas que eu realmente falei, cara, muito interessante. Foi muito bem estruturado em certos pontos. Tem as suas falhas, tem as suas pontas soltíssimas? Tem, igual qualquer obra. Poucas obras que não tem. Mas, de uma forma de entretenimento e até mesmo para você aprender certos pontos, certas discussões, é muito legal. E, assim, a obra em si, ela vai ter a mesma sequência, a mesma estrutura. Se você tem visto os meus vídeos sobre os outros 3 livros, eles terão meio que a mesma estrutura, a mesma forma. Mas não é de uma forma negativa. Vai ser algo... Não vai ser um território desconhecido, tá? Eu acho que é interessante isso. Não será uma obra onde que o território está totalmente desconhecido em questão de como que isso vai desenvolver. Mas o mistério e todo o negócio macabro, toda a coisa macabra que tem ali na história, tudo que é essa áurea que o autor vai criando, esse ambiente que o autor vai criando, é muito interessante, é algo muito envolvente e é, assim, aquela cereja do bolo que faz com que essa estrutura que o autor tem em todas as suas obras não seja tão clichê como nos outros, entendeu? E assim, algo que nesse livro a gente vai ter muito discutido, e que eu acho que é a principal discussão, já que o autor, eu disse no início, o autor vai falar que aqui ele vai querer passar essa sensação de que a juventude dele já se passou, ele não é mais aquela criança, aquele jovem sonhador, que está querendo vencer o mundo, não. Então, nesse livro, ele vai trazer discussões muito sérias e discussões bem pesadas para os personagens, principalmente para Marina. E a gente vai ter realidades. Por que o Oscar tá no internato? Por que ele consegue andar pela cidade e ninguém se preocupa por ele? Marina, por que o pai dela tá doente? Por que a mãe dela morreu? O que isso trouxe para ela? E junto disso, o mistério em si vai discutir muito sobre essa questão de vida eterna. A discussão principal ali do nosso livro vai ser essa relação de vida eterna. Nosso mistério vai se envolver atrás disso. Como que a ciência, ela também tem discutido isso há séculos, e o nosso autor vai envolver isso no nosso personagem, no nosso antagonista aqui da história, em que ele está atrás da vida eterna. E qual é o preço para ter a vida eterna em que essa história vai nos trazer? É um tema, é uma discussão que assim você não espera em 189 páginas. E ele fez em 189 páginas certas coisas que muita gente não faz com 500. Então eu acho que assim, vale muito a pena. Se você tá lendo por entretenimento, isso aqui tem muito entretenimento, vale muito a pena. Pode dar para seu sobrinho, para o seu filho, para o seu neto, para todo mundo que tem ali por volta de qualquer idade. Segue a ideia do autor. É para obras que qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida, consegue ler, se divertir e ter sim uma reflexão dentro dessa obra.
Você não está fora, independente por conta da sua idade. E é isso, gente. Essa é a obra Marina, do Carlos Zafón, que fecha, então, a nossa tão querida série de livros juvenis do autor do ano, Carlos Ruiz Zafón. Se vocês não viram o livro, as histórias que eu já falei aqui no canal, o Príncipe da Névoa, o Palácio da Meia-Noite, As Luzes de Setembro e Marina, eu vou estar deixando aqui no cards e no box de descrição todos os vídeos que eu já fiz sobre esses livros. São livros muito bons para ler, fáceis de ler, não é algo para te fazer prender porque é difícil de entendimento, mas é para você prender porque você está muito interessado. Então, eu recomendo, podem ter certeza que vai valer a pena, gostei muito, e é isso, gente. Esse é o livro da vez, esse é o livro do autor do ano de 2024, Marina. Se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou, se você concorda com o que eu disse ou não, e vou estar deixando também no box de descrição a informação de onde achar esse livro, e fique atento a qual produto que você está comprando, já se você tem algum problema com questão de edição econômica, porque eu fui enganada. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, que é muito importante para que eles saibam e que o YouTube entende que as pessoas estão gostando e que vale a pena. E é isso. Muito obrigado por estar até aqui no final. A gente se vê no próximo vídeo.